noite ao programa Gestão de Cidadania do Eu Sou Vida. Hoje tenho o grande prazer de ter uma convidada maravilhosa que é a gestora da Santa Casa de Misericórdia. Nós vamos interagir, saber um pouco da missão da doutora Irani e como a Santa Casa se transformou nos últimos tempos. Fique conosco. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Goiás Social tá tirando do papel o sonho da casa a custo zero. Goiás é o único estado do Brasil que entrega a casa sem nenhum custo a quem precisa. É chave na mão, sem prestação. O programa já chegou a mais de 160 municípios. E essa é só uma das muitas ações do Goiás Social, o mais completo programa social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. Em 6 anos, a saúde em Goiás avançou para o futuro. Mais de 25 bilhões foram investidos para levar a saúde mais perto de você, com a regionalização do atendimento. Foram entregues 8 novos hospitais e 6 policlínicas. Com isso, os leitos de UTI, atendimentos de hemodiálise e exames de média e alta complexidade, que eram feitos apenas na região de Goiânia, agora chegam em todo o estado. Houve a diminuição de 66% na fila das cirurgias eletivas. O governo investe em modernidade e inovação, com um sistema de regulação em tempo real, uma solução digital que agiliza o atendimento ao cidadão. E vem aí o Cora, o maior hospital público de combate ao câncer. Ainda há muito a ser feito, mas a saúde em Goiás avança e o trabalho não vai parar. Governo de Goiás, o estado que dá certo e é o número 1 do Brasil. Então, quero apresentar para vocês minha colega, nós somos médicos, Irani, para que ela conte um pouquinho da sua história médica e como ela virou gestora do complexo da Santa Casa. Sinta-se livre, Irani de Moura, pediatra e gestora da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Muito obrigada, é com muito prazer que estou aqui batendo um papo com o meu amigo Dr. Nelson Gilé, falando um pouco da nossa história, né? De formação médica e também da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Eu sou médica pediatra, como o Dr. Nelson já disse, e sempre gostei de trabalhar em hospital, consultório, e de repente eu fiz um curso de saúde pública. Então me apaixonei por saúde pública, Nelson, e comecei já, né, a trabalhar. Fiz concurso tanto no Ministério da Saúde, quanto na Secretaria de Estado da Saúde, e comecei a trabalhar em um posto de saúde. Do posto de saúde passei para trabalhar em CAIS e depois eu fui gestora de hospital. Eu fui gestora do HGG por 2 gestões, fui gestora do Hugo, né? Fui uma das primeiras diretoras técnicas do Hugo,
e fiquei lá também 6 anos no Hugo. Um aprendizado bom. Muito bom, muito bom. Depois eu fui superintendente da FunSaúde, não sei se você lembra. Lembra, né? Era uma fundação que administrava os hospitais estaduais, que na época já eram 10, né? Sim. Hoje já são bem mais, já estão regionalizados e melhorou muito a assistência no estado de Goiás. Depois fui para o Ministério da Saúde, coordenei a área da urgência do Ministério da Saúde e coordenei um projeto SAMU 192. Nós acompanhamos desde o projeto até a implantação no Brasil todo. Eu lembro disso. O SAMU 192, que é um projeto maravilhoso, que trouxemos para o Brasil e estão salvando muitas vidas. Sem dúvida. Como todos conhecem. Retornando para Goiás, depois de 10 anos no Ministério da Saúde, fui secretária estadual, depois fui secretária municipal. Nós vamos contar o bastidor, pode? Pode. Já a gente fala do bastidor. Secretária Municipal de Saúde de Anápolis, né? Também, né? Que era o primeiro município, né? Que agora já é o segundo, é Aparecida de Goiânia, né? Então, fiz mestrado em gestão de saúde e sistemas de saúde e fiquei sabendo que a Santa Casa iria fechar, né? Nós todos ficamos muito preocupados com isso. Exatamente. Foi um problema, muita turbulência. Exatamente. Eu era superintendente na Secretaria Estadual de Saúde e, na época, o secretário, Dr. Leonardo Vilela, me disse... Também médico. Também nosso colega médico, me disse que Dom Washington tinha estado com ele e disse que ia fechar a Santa Casa. Me lembro também. Nós conversamos muito, né? Eu disse para ele, doutor Leonardo, a Santa Casa não pode fechar. De jeito nenhum. Porque se a Santa Casa fechar, nós vamos ter muitas mortes, vamos ter muitas dores, né? Porque os pacientes que nós recebemos na Santa Casa são pacientes que os outros hospitais não recebem. O tempo de permanência é 60 dias, 90 dias, mais de 100 dias, né? Longa permanência. Longa permanência, patologias, né? Muitas patologias. E como somos um hospital-escola, né? Nós nos tornamos, porque antes não era. Que isso que é a alegria que está me trazendo aqui, que a Santa Casa é um complexo total. Isso. Ele é um hospital-escola, né? E nós fazemos questão de fazer um excelente atendimento, porque o hospital-escola tem essa função de ensinar, portanto, temos que fazer... Com qualidade, capacitar profissionais da área da saúde. Exatamente. Para que nós possamos replicar essa experiência em qualquer lugar. Exatamente. E isso que a Santa Casa hoje é importantíssima, não só para Goiânia, toda a rede do estado e de outros estados. Nelson, nós recebemos esses dias, a pedido do Ministério da Saúde, paciente lá do Amapá. Sabe? Fora disso, eu já trouxe alguns do Mato Grosso, então, que a Santa Casa resolveu o problema, né? Trocou as válvulas, botou os stents e estava na fila lá para desencarnar, vamos dizer assim. Então, Nelson, em um evento que teve aqui em Goiânia, um congresso internacional de urgência, eu fui representando o secretário, encontrei com Dom Washington e disse para ele, Dom Washington, o senhor não pode fechar a Santa Casa. E o que ele me disse? Na hora, só se a senhora assumir. Vou para lá.
Só se a senhora Legal. assumir. Eu falei, não é Dá o assim. chifre do boi. Não é assim, eu só quero explicar para o senhor que né, a Santa Casa não pode fechar, né? Ele falou assim, mas a igreja não tem condição mais. Era o ano de 2016, 17. 17. 17. Era maio, junho 17. Eu acredito, na conversa que a gente teve, você vai assumir lá para outubro, não é isso? Isso, exatamente. E então, eu fiquei pensando, sabe? Fiquei pensando e fui para a porta da Santa Casa, 5h30 da manhã, para ver como é que estava né? E assim, aquelas pessoas na fila, aquelas pessoas sofrendo, aquelas pessoas... E eu pensei, né? Eu passei por tudo, não é possível que eu não dou conta de assumir esse hospital. E falei com o doutor Leonardo, estou saindo. Eu lembro que ele ficou... Já pensou que era conspiração minha, aquilo não foi. Era coisa da nossa igreja. Exatamente. E não tinha nada a ver. O Leonardo me deu uma escaldada, mas... Para todos que não sabem, eu saí da residência médica de pediatria e o casal médico que eu trabalhei foram os meus primeiros colegas de trabalho, foi Dr. Nelson Tilé e doutora Eliana Frota. Pessoas que eu aprendi muito, né? E hoje eu sou a doutora Irani por causa desse casal, que sempre me acolheu, que eu aprendi muito e cheguei onde estou. Maravilha, fico feliz. Obrigada, Nelson. Olha, maravilha. Mas eu queria que você colocasse até outubro de 17, porque estava um tumulto. Exatamente. E a Santa Casa estava quimba. Nelson, eu cheguei na Santa Casa, pedi que eu queria andar, conhecer a Santa Casa em outubro de 2017. E hoje nós estamos em 2025, senhoras e senhores que estão nos assistindo. Exatamente. Você vê que uma jornada que começou lá, agora que está dando os resultados para sair daquela situação que estava muito difícil. Exatamente. E nós agora viramos um complexo praticamente respondendo a todas as necessidades a que se propõe a Santa Casa. Então, naquela época que você quer saber, nós tínhamos 2 pacientes na UTI, porque nenhum hospital aceitava. Então, tinha que dar essa assistência a esses pacientes na UTI. E tínhamos 10, 11 pacientes internados, em que eu cheguei, a enfermeira me falou, nós não temos dipirona no hospital, numa enfermaria de câncer. Sim. Que estavam pacientes internados com câncer. E precisavam do alívio da dor, e sem dúvida, sem o remédio da dor. Não tinha. É uma coisa terrível. Terrível, certo? Então, eu falei, não, eu vou sair do meu conforto e vou vir para a Santa Casa. Maravilha. Vou assumir a Santa Casa. Pegar essa missão. Só eu, sozinha. Por quê? Os outros diretores já tinham abandonados, né? Então, Nelson, eu pedi a Dom Washington que fosse uma solenidade simples, somente com os funcionários, e eu iria assumir a Santa Casa, assim, sem equipe, né? E pedi a Dom Washington que deixasse que eu formasse a equipe. Você lembra? Eu acho que isso é muito importante, você formar uma equipe, né? Então, formei a equipe e nós começamos a trabalhar. Ok, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós vamos continuar essa história para que cada um de vocês fique esclarecido o sufoco que foi colocar a Santa Casa no atual momento. Exato. Já já a gente volta.
Goiás Social está tirando do papel o sonho de um futuro melhor para milhares de jovens. Ajuda aí, como é o nome do programa? Aprendiz do Futuro! Com o maior programa de socioaprendizagem do Brasil, os jovens goianos garantem o primeiro emprego com todos os benefícios e, claro, o apoio para que continuem estudando. Só podia ser uma ação do mais completo Programa Social do Brasil. Goiás Social, fazendo do nosso estado o número 1 também em superação da pobreza. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Mãe, tá chegando mais médicos! O Mais Médicos já transformou a vida de muita gente. Em 1 ano e meio de retomada, já são mais de 26 mil médicos e médicas que realizam consultas de rotina, acompanhamento, tratamento, ações para prevenção e muito mais. Para estar mais perto de você, da sua família e de todos. Onde tem vida, tem mais médicos. E onde tem mais médicos, tem governo federal. Nós estamos de volta após o intervalo e vamos continuar contando esses 8 anos em que nós começamos lá no dia 2 de outubro de 2017, 2 de outubro de 2025, vamos fazer 8 anos da grande transformação e da alegria que nós temos de comunicar a toda a sociedade goiana o que a Santa Casa agora aceita, faz e, acima de tudo, nasceu e vai expandir, transformando-se num complexo fantástico para atender a população que necessita de cuidados médicos. Aí, Irani, continua. Aí, quando chegou lá o Dom Washington, eu lembro dessa solenidade, né? E aí, veja só, e realmente estava tudo difícil, fartava tudo, era uma fartura, fartava tudo. E aí começamos no dia 2 de outubro de 17, a sua missão de fazer as equipes. E hoje, estamos com 8 anos. 8 anos. Praticamente a Santa Casa renasceu das cinzas e ganhamos também uma coisa que nós queremos avisar ao público. É um processo, né? Que é a Tunep, que vai pagar a diferença do SUS. E nós temos já no precatório, não vou dizer o valor, talvez no fim a gente revele. Mas esse valor que está no precatório, a Santa Casa sai definitivamente do vermelho e se torna uma ação perene dentro da sociedade, atendendo as populações que são carentes e, obviamente, também aqueles que não são carentes. Santa Casa hoje atende todo mundo e tem alta complexidade, alta qualidade e forma profissionais de alto valor. Vamos em frente, então. Conta aí. Aí, em outubro, você pegou a Santa Casa. E aí? Isso. Meu primeiro pensamento foi de ir até o Ministério Público e dizer que eu estava assumindo a Santa Casa e eu gostaria que algum promotor fosse lá comigo. Na época, o presidente era o Dr. Benedito, né? Dr. Benedito indicou um promotor que esteve na Santa Casa. É o Benedito Torres. Vamos colocar aqui. Nós somos católicos. E o Benedito Torres também é um promotor católico. E sempre se mostrou parceiro, interessado. Exatamente. Vamos em frente. Benedito Torres. Vamos dar os parabéns a quem merece. Isto me encaminhou um promotor
E eu apresentei a Santa Casa. Andamos em todo o hospital. E na saída, Nelson, o promotor me disse, doutor Irani, a Santa Casa está pior do que um presídio. Essa eu não sabia. Doeu muito, me doeu muito. Porque desde o momento que eu disse sim, eu já associei a Santa Casa na minha vida, no meu trabalho. Mas falei, ok, então o senhor está... E quando eu deixar, eu gostaria de outra visita para mostrar o que eu consegui e o que eu não consegui, certo? E comecei, né? Eu pedi Dom Washington que eu gostaria de ficar um mês sozinha e para depois, né? Então, assim, comecei a ouvir os funcionários que estavam altamente revoltados, né? Porque 3 salários sem receber, Atrasado. 3 férias, 3 13º, sabe? Mais, né? 5 anos sem depositar FGTS. Garantido. Né? Lembro disso quando a gente Então, conversou. isso me deixou muito agoniada. Por quê? Um hospital, se você não tiver, né, os funcionários trabalhando com todos os seus direitos garantidos, né, você não consegue. Né? Então, isso, para mim, foi, me chamou muita atenção. A segunda coisa, que todas as contas zeradas. Todas as contas zeradas. 1000 contas todas zeradas. Eu não tinha um cruzeiro para comprar, 1 centavo para comprar de pirona, né? Um levantamento que foi deixado de 130 milhões de dívidas, sem crédito na praça. E ninguém se propondo a oferecer. Sem crédito na praça e desse jeito. Então, eu fiquei um mês assim, vendo o que eu conseguia de recurso, né, para me emprestar, para depois a gente negociar, e conversando e ouvindo funcionário. Bom, passei um mês montar a equipe, né? Montei uma equipe, né, para começar. Meu superintendente administrativo, ele foi presidente do Tribunal de Contas dos municípios, entendeu? Aposentado, não precisa de dinheiro, tranquilo, né? Mas muito, meu amigo. Foi deputado. Foi prefeito por 2 vezes, né? Então, conhecia muito a política, conhece, né? Porque ele é um grande político e uma pessoa que eu conheço há muitos anos, muito honesta, muito trabalhador, muito sincero. É esse, né? E eu o convidei por telefone e ele disse, doutor Irani, põe tudo no e-mail e me manda o que a senhora está me convidando. Eu naquela angústia, né? Coloquei tudo, né? Convidando para ser o superintendente. Doutor Irones de Moraes, que eu tenho, eu sei que muitas pessoas conhecem, né? Porque ele é um grande político, um grande gestor, um grande advogado. E então, assim, eu queria uma pessoa que conhecesse a parte jurídica, legislação. E as entranhas do Estado. Do Estado, que o doutor Irani... porque ele assumiu vários cargos no governo, né? E, bom, e aí, Nelson, fomos montando a equipe, certo? Fomos montando. E assim, todos com essa intenção. O meu financeiro, eu o convidei, ele trabalhou 30 anos no Banco do Brasil. 30 anos de gerente do Banco do Brasil, entendeu?
Eu falei, esse sabe fazer conta. Então, Ou sabe como retirar dinheiro do banco. Exatamente. Fazer pegar empréstimo para quem não tem usabilidade. garantia. Não, porque não tem garantia. Isso aqui a Santa Casa estava no FIBA. Exatamente. Uma assessoria jurídica, né? De pessoas que também conhecia. Dr. Irondes me ajudou muito também nessa formação da assessoria jurídica. E assim caminhamos, montamos uma equipe pequena, né? Bom, a contabilidade, não encontrei, não localizei o contador. A última contabilidade, o último mês que a contabilidade foi feita foi no mês de março de 2007. De março a outubro não teve contabilidade, sabe? Então, assim, procurei no Brasil inteiro esse contador, até hoje eu estou procurando, não encontrei. Então, é um hospital filantrópico, é um hospital que atende muitas pessoas, e o mais, né, os pérolas da medicina estão lá. São donos de hospitais que trabalham conosco, que às 6 da manhã está atendendo pacientes com residentes. E à tarde vai para seus consultórios. Como que pode fechar um hospital desse, né? Não, agora nós estamos navegando. Então, Nelson, o que me chamava a atenção eram os funcionários. Eu dizia, bom dia, não respondiam. Eu falava, eu vou ter que mostrar, eu vou ter que trabalhar bastante, porque eles estavam assim, sem mais acreditar, sabe? Mas pessoas assim que gostavam da Santa Casa, queriam também continuar na Santa Casa. Eu pedi um prazo, falei, olha, 18 que eu vou, né, conhecer mais o hospital, fazer as discussões com parlamentares através de emendas, com os gestores estadual e municipal. Vocês me dão até 2019. Eu prometo que vou resgatar os direitos, né, dos trabalhadores, certo? 2019, Nelson, resgatei todos os direitos. Fundo de garantia, nós negociamos com a Caixa Econômica. A Caixa olhava para mim assim, como que eu estou pedindo dinheiro emprestado? 130 milhões de dívidas. Essa doutora, quem é essa doutora? E eu falava, olha, nós vamos trabalhar, nós vamos e vamos ver o que conseguimos. E assim, graças a Deus, conseguimos um recurso que eu tinha que pagar, né? Eu tinha que pagar o primeiro empréstimo, 35 milhões, que eu tinha que pagar 28 milhões, assim, para abrir o hospital. Senão, as primeiras compras que eu fiz foi assim, eu pedia 100 caixas de um determinado produto. Não, eu posso fornecer 20. Né? Então, tudo bem. Então, o senhor fornece 20. Mas, assim, tem que pagar, mandar o comprovante para a gente entregar. O cash, eu lembro da... Comecei desse jeito, doutor Nelson. E hoje, a Santa Casa... Não botava nada em consignação. Hoje, a Santa Casa tem, já recuperou esta... credibilidade. Hoje, a Santa Casa, ela já consigo pagar com um mês, né? Me fornece, eu tenho um mês para fazer o pagamento, já consegui isso. E, assim, eu gasto de medicamentos em torno de 1 milhão, 1.200.000 por mês. Então, você vê que é um recurso, né? Mas eu tenho garantido o pagamento. Hoje, nós já conseguimos resgatar todos os direitos trabalhistas,
já terminei de pagar os 5 anos dos fundos de garantia. Do fundo de garantia com correção monetária, juros e correções monetárias para a Caixa Econômica. E a Caixa continua negociando conosco e sempre a gente cumprindo a nossa missão. Então, assim, dos pagamentos, Nelson, dos 130 milhões, nós temos uma dívida ainda em torno de 40, 50 milhões. E também, agora, vamos fazer um outro levantamento, né, de processos que já venceram, que já foram acabados. Então, assim, hoje eu posso dizer para você que a Santa Casa ela está, sim, cumprindo a sua missão, que é salvar vidas. Beleza. E educar. E agora, eu queria que todo mundo soubesse que não está só fazendo o atendimento. Nós estamos agora fazendo todo o trabalho que a sociedade necessita. No outro bloco, nós vamos dar um intervalo, no outro bloco nós vamos colocar como ela está com todos os componentes que a Santa Casa hoje age. Apesar de ainda estar devendo, agora todo mundo acredita que nós vamos sair. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Para a família Silva, o importante é estar perto, não importa como. Na família Ferreira, é dar a mão, principalmente nas horas mais difíceis. Para os Souza, família Para os Ribeiro, é casa cheia. Para os Oliveira, quem tá sempre junto. Para os Guaranis, é um povo inteiro. Mas todos têm uma coisa em comum, porque família não é só quem compartilha o mesmo nome, é quem compartilha o mesmo cuidado. E para cuidar melhor das famílias brasileiras, o Ministério da Saúde está reconstruindo a saúde da família. São mais equipes e profissionais ampliando o acesso aos atendimentos, da prevenção ao tratamento, de bairro em bairro, de casa em casa, fazendo um Brasil bem cuidado. Procure uma unidade básica de saúde e saiba mais. Saúde da família. Onde tem família, agora tem mais cuidado. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Tem sintomas de dengue, zika ou chikungunya? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Se notar manchas vermelhas no corpo, não se automedique e procure atendimento médico. Se tiver febre, sentir dores de cabeça e atrás dos olhos, não perca tempo. Procure uma unidade básica de saúde. Se sentir dores no corpo, nenhum influenciador vai te orientar tão bem quanto um profissional de saúde. Não deixe para depois o cuidado com os sintomas da dengue, zika ou chikungunya. Tem sintomas? A hora de procurar uma unidade básica de saúde é agora. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos e agora vamos fazer o último bloco e vamos agora mostrar como a Santa Casa está neste momento e quais são as perspectivas. E conta para mim, para que o povo saiba, porque todo mundo pensa que você, para atender um paciente, é só ter a vontade de fazer os encaminhamentos. É esse complexo todo que vocês ouviram, as dificuldades que são para que você possa dar a qualidade e, quando atender, saber que a resolução de fato é possível.
Conta para mim como a Santa Casa está hoje. Exatamente. Toda essa estrutura, né? A área física, né? Equipamentos. Hoje a medicina exige equipamentos modernos, né? Mais atualizados, equipamentos da Santa Casa de 1900, né? Então, assim, esta renovação de área física, limpeza, porque o hospital muito sujo, limpeza do hospital, equipamentos, compra de equipamentos. Nós trabalhamos, Dr. Nelson Gilé, com a tabela SUS. O hospital é 96% SUS. E trabalhamos com a tabela altamente defasada, para quem não sabe, uma consulta médica é repassada após 60 dias por R$10. Após 60 dias. E, atualmente, eu passei aí por 3 gestões do município de Goiânia, a qual a Santa Casa é contratualizado juntamente com o Ministério da Saúde, em que nós não ficávamos só 60 dias sem receber. Nós ficávamos 120 dias, 4 meses sem receber. Médico, hoje, até hoje, os médicos receberam o mês de setembro de 2024. Estão trabalhando sem receber. Nós temos 15 milhões na Secretaria Municipal de Saúde do governo anterior que não pagou para nós. Serviço prestado, tabela SUS, uma cirurgia de urgência de apendicite, R$160, né? Em que o médico chega 2 da manhã, demora um tempo para fazer a cirurgia, R$160. Então, assim, são preços assim que temos muita tristeza em pensar que todo o nosso esforço, o nosso trabalho não é reconhecido. Veja bem, é de uma maneira absurda você trabalhar numa irrealidade do cotidiano. E os preços do lado de fora são reais. O de dentro da Santa Casa é como se tivesse parado no tempo. Como é que você vai dar conta de pagar suas necessidades com uma tabela de R$160, onde você seguramente, pelo menos 4 vezes mais esse valor? Exatamente. Então, nós, né, precisamos, Nelson, de gestores mais sensibilizados, sabe? Eu fui gestora federal, eu fui gestora estadual e eu fui gestora municipal. Eu cheguei até a assessorar ministro no Ministério da Saúde. E hoje eu estou na ponta da ponta. Além de ser um hospital filantrópico, nós não recebemos o trabalho que fazemos. Então, é muito difícil. Mas isso não nos para de trabalhar. Nós formamos para quê? Para salvar vidas, né? E nós estamos lá para salvar vidas. Nós precisamos da sociedade civil organizada nos ajudando. Por que não? Precisamos dos parlamentares. As emendas são para ajudar quem precisa, né? E nós precisamos, né, esta decisão dos gestores, né, de fazer o bem. A Santa Casa começou com a primeira-dama, né, com aquela sensibilidade de salvar e de cuidar daquelas pessoas que não tinham acesso a nada, e não tinha. Ela formou uma casa de saúde, né? Fez uma casa de saúde com as irmãs, começou aquele trabalho do curativo, de isso, daquilo. Os médicos começaram a trabalhar sem receber, porque... Fazendo doação.
As pessoas precisam saber disso. Antes, na hora de meter o pau, todo mundo mete. Sabe? Mas do sacrifício, não comparecem. Então, eu lendo toda a história e trabalhando lá, essa casa funciona porque tem amor ao próximo, tem muita fé em Deus, tem muito trabalho, muita paciência e muita humanização. Vocês vão na Santa Casa, primeiro vocês são ouvidos, vocês são recebidos, vocês são examinados, vocês são diagnosticados e são tratados. Na Santa Casa, Nelson, nós estamos recebendo atualmente pacientes com muita resistência bacteriana, certo? E aí, o que acontece? Só a Santa Casa aceita, porque são medicamentos caros. Não eximimos de comprar medicamentos caros, ter médico especialista e salvar vidas. Então, a nossa recompensa é o número de vidas que salvamos na Santa Casa. Portanto, como o Dr. Nelson frisou, nós temos uma Santa Casa escola. E trabalhar no hospital, que é escola, que formam profissionais médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, né? Toda a equipe paramédica que precisamos da equipe multidisciplinar para atender um paciente, para internar, para tratar dele, nós precisamos de todo um RH especializado. E as pessoas chegam lá pedindo emprego, é o primeiro emprego. Hospitais não pegam RH que não tem experiência. Nós ensinamos, nós acolhemos, por exemplo, técnicos de enfermagem, acabou de formar onde que eles procuram emprego? Santa Casa. Nelson, são profissionais que não foram adequadamente formados. Nós temos que ensinar, ensinamos. Quando aprendem, vai para outra instituição. Também esse Mas é o nosso trabalho. É o nosso trabalho, o nosso objetivo. Exato, para poder fazer Temos alunos de medicina que temos que trabalhar, né, com a modernidade da medicina, com a tecnologia, né? E graças a Deus, temos pérolas da medicina lá. Portanto, só lá que essa porta está aberta para a população que mais precisa. E o SUS, ele não foi feito só para os pobres. O SUS é o Sistema Brasileiro de Saúde. O SUS foi feito para todos. E o SUS é utilizado por todos. Aonde que encontra vacina? No SUS. Aonde faz cirurgias de alta complexidade? No SUS. Nós fazemos cirurgia cardíaca, né? Nós fazemos a parte da cardiologia toda, fazemos transplantes, rins, já fizemos transplante de coração. Por que que paramos? Porque nós não damos conta de comprar um medicamento, porque o Ministério repassava. Agora não repassa mais, a gente não dá conta. Mas estamos atendendo oncologia, né? Que também fica caro para a Santa Casa. Mas esse é o objetivo da Santa Casa. A cada dia mais, aumentar as especialidades, formar esse complexo do bem para que as pessoas entendam que existe médicos que doam sua vida pela vida do outro. E é isso. E a nossa formação está fazendo aquilo que ele foi proposto. Graças a Deus. Apesar de ter essas imensas dificuldades, a luz no fim do túnel já apareceu. É uma delas, quando nós podemos agora dizer para você, venha participar e tomar conhecimento de toda essa situação em que a Santa Casa vive e tem um futuro. Nós vamos, então, para nossas considerações finais e, em outro momento, nós vamos tornar a colocar sobre assistência médica na capital
e como a Santa Casa é importantíssima. Então, você faça as suas considerações e a gente agradece de coração esse bate-papo. Nelson, eu gostaria muito de agradecer pelo convite, de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, estar aqui contando um pouquinho do nosso trabalho e pedindo à sociedade civil organizada que nos ajudem fazendo doações, nos ajudem fazendo visitas à Santa Casa, conversando com os nossos pacientes, né? Nos ajudem a capacitar os profissionais. Então, assim, nós precisamos, Nelson, precisamos dessa ajuda da sociedade civil organizada, precisamos da ajuda dos parlamentares, precisamos da ajuda dos gestores, né? Para que a gente possa continuar com esse trabalho que é feito com muito carinho, com muito amor, com muito conhecimento e com muita dedicação e com muito amor ao próximo. Muito obrigada, doutor. Vamos lá, é isso aí, eu agradeço também. E você que está nos assistindo, venha participar, venha conosco. Então eu também convido você a conhecer a Santa Casa. Vai lá. E outra coisa, a gente vai divulgar a maneira com que você pode ajudar. Então, nós ficamos aqui nesse programa e até o próximo programa vamos falar novamente dos assuntos que nos interessam. A gestão de cidadania, a saúde é uma parte. Então você nos aguarde até o próximo programa.